ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje a gente vai estudar mais dois povos muito importantes para a nossa escola da vida, né? Eu costumo dizer para vocês que todas essas primeiras civilizações que a gente está estudando nesse período da história, né, da Idade Antiga, a era dessas civilizações, eles foram muito importantes para a gente poder entender o que somos hoje. Porque, na verdade, tudo o que fazemos, tudo o que somos, vieram deles, né? Eles precisaram aprender primeiro para depois perpetuar esses ensinamentos para toda a humanidade, para até hoje, né? Então, se hoje a gente vive em comunidade, se a gente assiste grandes espetáculos, se a gente gosta de ver o jogo de futebol, se a gente tem uma república, nós votamos, são graças a esses povos aqui. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Eles foram os nossos grandes professores, não é verdade? Nós aprendemos que durante essa trajetória da humanidade, né, do homem que estava evoluindo, que estava aprendendo a cada dia lá na pré-história, até o momento que eles se fixam em um só lugar e passam a viver em sociedade, né, a formar as primeiras comunidades, o ser humano ele ainda estava evoluindo, né? Aprendendo aos poucos a cada dia a conviver com mais outras pessoas. E para morar em uma comunidade, para formar um grupo de pessoas, né, precisam de várias coisas. Por exemplo, comer, né? Para comer, nós precisamos plantar. E para plantar, a gente tem que ter uma terra boa, né? Onde tudo dá, onde a gente planta e nasce tudo que nós queremos, não é verdade? Uma terra fértil. Terras férteis não eram assim tão fáceis, não. Quem é filho de agricultor, quem trabalha na roça, sabe que não é todo lugar que dá aquele tipo de fruta, daquele tipo de verdura. Às vezes o solo tá tão ruim que não nasce nada. Então você ter uma terra boa para plantar, que daquela planta a gente vai usufruir daqueles frutos, daquelas verduras que forem plantadas, vai ter o que a gente comer, era muito difícil. E geralmente as terras boas para plantar, né, as terras férteis, eram aquelas que estavam perto de rios. Por isso, esses primeiros seres humanos que passaram a viver em grupo procuravam terras ao redor de rios, porque o rio ele serve para muitas coisas, para beber água, não é verdade? A gente não vive sem comida e a gente não vive sem água. Por isso que todas elas a gente vai estudar que sempre há essa busca pela terra que pode plantar e pelo rio que vai dar as águas para a gente beber. Mas outra coisa muito importante para se viver em comunidade, né, é a religião. Até hoje a religião faz parte da nossa vida. A religião é aquela que cuida do nosso lado espiritual, aquece a nossa mente, e todo grupo de ser humano tem as suas crenças, né? O ser humano precisa acreditar em alguma coisa, ter fé em alguma coisa para explicar o que acontece no seu dia. Por que que o sol nasce de manhã, por que de noite há a lua, por que nós nascemos, por que que um dia vamos morrer. Será que tem alguém mais poderoso que nós, seres humanos, que vai propiciar coisas boas em nossas vidas e coisas ruins também? Então, a religião sempre fez parte da vida dos seres humanos, mesmo antes desse surgimento dessas comunidades, porque o ser humano sempre precisou buscar algo que fosse maior do que ele para explicar todas aquelas perguntas, tudo o que acontecia ao redor dele. E a religião faz parte da crença da comunidade. Todas essas civilizações acreditavam em alguma coisa, em seres superiores, seres maiores do que eles. E a gente viu, né, que boa parte dessas civilizações, a Mesopotâmia, o Egito, eles eram politeístas. Professor, eu já ouvi falar nessa palavra, politeístas. Você já falou isso anteriormente. Poli
vem de muitos, tá? Então isso significa que eu vou crer em muitas coisas, mas em quê? Em deuses, tá? Essas primeiras civilizações, eles acreditavam que existia Deus para tudo. O Deus da vida, o Deus da morte, o Deus das plantações, o Deus da mãe, o Deus do pai, o Deus sol, o Deus lua. Então eles acreditavam que existiam vários deuses controlando cada pedacinho da vida deles. Por isso, muitas dessas civilizações eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, tá certo? Mas existiu um povo, tá, que tinha a religião como a coisa mais importante da vida. Tô te dizendo, né, que a religião é algo importante, que faz parte das crenças dessas comunidades, o que torna essas comunidades unidas, né, que é a crença em uma só coisa, não é verdade? E esse povo, ele revolucionou toda a civilização antiga. Ele era diferente de todas as outras comunidades, de todos os outros povos, porque diferente de todo mundo, eles não acreditavam em vários deuses, eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. Professora, qual é a diferença do monoteísta para o politeísta? Vou já te explicar. Se poli é vários, né? Mono é só uma, tá? Então a pessoa que acredita em um só Deus, ela é monoteísta. Vale ressaltar que santos, né, a Igreja Católica acredita no São Francisco, São Sebastião, tem um monte de Nossa Senhora. Professora, eu sou politeísta porque eu acredito em vários santos? Não. Todos nós, cristãos, né, acreditamos em um só Deus. Quem faz parte da Igreja Católica acredita em um só Deus. Quem faz parte da Igreja Evangélica acredita em um só Deus. Praticamente todas as religiões hoje em dia são monoteístas, que acreditam em um só Deus. Então, mono, um Deus, certo? Poli, vários deuses, ok? Mas se hoje a gente acredita em um só Deus, que existe aquele Deus grandioso que comanda todo o universo, todas as nossas vidas, Pai de Jesus, né, que é quase um Deus também, e comanda todos os santos, para quem acredita na teoria da Igreja Católica, para quem é católico, a gente aprendeu com um povo chamado de hebreus. Os povos hebreus foram os únicos, tá, povos da antiguidade a acreditar em um só Deus. Só eles eram monoteístas. E se hoje a gente acredita em um só Deus, é por causa deles, tá? E a religião era muito importante para a vida desses hebreus. Tudo que eles faziam é pensando na mensagem que Deus estava mandando, o qual era o propósito de Deus para eles. Ao longo da história, muitos povos se multiplicaram e começaram a se destacar. Mas independente do quão forte ou poderosos eram, muitos deles, mais cedo ou mais tarde, acabaram por desaparecer ou ser dominados por outros povos. Houve muitas invasões às civilizações antigas. Alguns povos foram conquistados e algumas culturas desapareceram completamente nas areias do tempo. No entanto, havia um povo muito pequeno que, apesar de não ter qualquer poder militar, conseguiu atravessar o vasto oceano da história e chegar aos nossos dias. O povo hebreu. Os antigos hebreus conseguiram resistir graças a uma poderosa crença. Acreditavam ser o povo escolhido por Deus. Isso por conta de um cara bem lá atrás, no começo de tudo, onde os hebreus eram uma pequena comunidade apenas, um pequeno povo. E dentro desse pequeno povo tinha um cara que se chamava Abraão. E Abraão teve um sonho, certo? Um sonho onde Deus chegava e dizia para ele, ó, esse negócio de politeísta aqui, acreditar em vários deuses, não existe não, viu? Ó, só existe um Deus, ok? E esse Deus sou eu. Você, Abraão, você, cara que está aí
sonhando comigo? Você tem que unir esses povos, trazer essas pessoas para acreditarem em um só Deus, virarem monoteístas, certo? Então Abraão, acordou assim assustado, né? E levou esse sonho para frente. Sim, eu vou tentar trazer essas pessoas para uma só crença. E assim, ele ia espalhando a palavra de Deus, que ele escutou através desse sonho, e juntou várias pessoas ao redor dele. E esse Deus tinha dito para ele o seguinte: você e o seu povo, né, os povos hebreus, certo? Que se juntarem em torno da minha crença, né, da crença em um só Deus, vocês vão ganhar uma terra linda, maravilhosa, muito fértil, onde tudo dá, com rios para vocês beberem água. Vocês vão viver alegres, prósperos, vão ter uma vida muito boa. Essa era a terra prometida. Então Abraão, ele funda a primeira comunidade, né? Que eles eram um povo pequeno e que foram crescendo até formar um conjunto de povos que foram chamados de hebreus. Então a missão da vida dos hebreus era cultuar um só Deus e ir em busca dessa terra prometida, que Deus prometeu para Abraão através desse sonho. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. Na verdade, muitos outros povos estavam querendo ocupar aquelas terras. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época: o do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a terra prometida. Apesar desses povos hebreus, eles serem unidos graças à fé em um só Deus, né, a ter uma só missão, que era em busca dessa terra prometida, certo? Esses povos, eles nunca foram unificados, né? Eles nunca se tornaram um grande império, como aconteceu com o Egito, ou formaram uma grande civilização como a Mesopotâmia, organizada, certo? Eles eram povos pequenininhos, né, que estavam juntos apenas pela única crença, né, apenas pela união da religião, unidos apenas pela religião. Não tinha um grande exército, não tinha um rei que pudesse liderar e unificá-los. Por isso, né, que eles acabaram sendo dominados por muitos povos, né? Durante essa trajetória, né, da busca da terra prometida, eles acabaram sendo dominados por muitos povos que eram bem maiores e mais poderosos do que eles. Eles conseguiram chegar a uma terra, né, lá em Canaã, que eles acreditavam que tinham encontrado, que essa terra chamada de Canaã, certo? Era a tal terra prometida que Deus falou para eles. Muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em dois reinos: o reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. Durante centenas de anos, os dois reinos viveram separados. Por isso, não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo.
até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos dois reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. Depois que esses reinos acabaram divididos, houve mais uma vez um momento que não foi tão legal para os povos hebreus, não, tá? Eles acabaram se espalhando novamente. Esses povos agora chamados de judeus, porque faziam parte do reino de Judá, eles acabaram se espalhando pelo mundo, tentando sobreviver. Uma das coisas que mais foi característico desses povos aqui é que eles sempre estavam tentando viver em paz naquela terra prometida, tentando sobreviver lá, mas acabavam sendo dominados, de alguma forma, por alguém mais poderoso. E isso acabava espalhando eles para outras partes do mundo. Mas a fé, que era a maior motivação desse povo, a crença deles nesse Deus era tão forte que mesmo espalhados, eles continuavam juntos, porque todos eles tinham a fé de um dia poder voltar para a terra prometida e poder viver assim como Deus tinha falado para o Abraão lá atrás, no começo da formação desses povos. Quando foi que eles voltaram à Palestina? Bom, os judeus eles nunca abandonaram por completo a Palestina, mas quando eles voltaram em massa mesmo, foi no ano de 1947, no ano da criação do Estado de Israel, como parte de um processo nacionalista. Mas você pensa, que essa história de luta, que essa história de sofrência mesmo, para por aí, nananina não. Gente, para vocês terem uma ideia, esses judeus, esses fiéis do judaísmo, sofreram um bocado, ali 70, 80 anos atrás, na época da Segunda Guerra Mundial. Os judeus, eles foram vítimas mesmo de perseguição, de violência e sofreram um bocado. Isso porque na época da Segunda Guerra Mundial, tínhamos um grupo chamado de nazista que dominava ali a Europa, mais especificamente na Alemanha. E quem liderava esse grupo nazista era um cara chamado de Adolf Hitler, que a gente vai ouvir muito falar neste diabinho aí, tá? O Adolf Hitler pregava através do nazismo que o mundo tinha que ser, limpado, que as pessoas estavam muito impuras, que na verdade a raça superior era a raça ariana, que descendia ali dos alemães, onde o nazismo nasceu, Então ele tinha esse sonho, esse objetivo de tornar todo mundo ariano, limpar a raça humana, que a pessoa tem que ser branca, loura, dos olhos azul, porque senão não é puro, não está valendo, tá? Então esse Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a década de 30, 40, passou a perseguir negros, homossexuais e principalmente os judeus. Onde milhões de judeus, ciganos, comunistas e oposicionistas em geral foram cruelmente assassinados nos campos de concentração. Auschwitz não era um campo de concentração, era um campo de extermínio e de triagem. Se você estava de cara ruim assim, você estava candidato para ser eliminado. Aí, essa é a nossa preocupação. A gente passava fome. Você sofria humilhações,
as crianças alemãs que se associaram àquela juventude hitlerista cuspiram em cima de você, é um troço de maluco, né? É difícil acreditar que a humanidade é capaz de fazer. Você não trata assim um cachorro. Né? Mas, professora, o que é que eu preciso saber sobre esses povos hebreus, tá? Muito da história desses povos hebreus você pode encontrar aqui, ó, nesse livro tão importante para nós cristãos, que é a Bíblia, certo? Se você abrir a Bíblia no Antigo Testamento, você vai encontrar toda a história desses povos, né? Desde lá do comecinho com Abraão, que teve o sonho com Deus, até o momento que eles encontraram essa terra prometida. Todos os reis que passaram por lá, todas as pessoas importantes para a história dos hebreus está presente aqui no Antigo Testamento da Bíblia. Então, se a gente fala em Bíblia, então certamente que a principal importância dos povos hebreus para nós hoje é a fundação da nossa crença. Porque se hoje a gente acredita em um só Deus, foi por causa desse povo aqui, que se diferenciou de todos os outros, que primeiro acreditou na existência de um só Deus. E a religião deles, né, a crença deles, formaram hoje 3 religiões muito importantes para a humanidade, né? Que primeiro o judaísmo, né, que foi fundado aqui graças à divisão do reino criado pelos hebreus, mas não foi só o judaísmo, não. O cristianismo, né, a nossa religião, né, também nasceu graças a esses povos aqui, tá? Muito da crença do cristianismo nasceu por conta desses povos hebreus, tanto que a Bíblia conta a história deles também, né? Não só a história de Jesus, mas de todos esses povos, inclusive muitos outros das antigas civilizações, Egito, Mesopotâmia, todos esses povos que foram importantes para os hebreus, né? Tanto importante para o lado ruim como para o lado bom. Além do judaísmo, do cristianismo, outra religião que sofreu muita influência desses povos hebreus aqui foi o islamismo, certo? Esse foi o grande legado desses povos aqui. Mas vamos para o desafio, que a gente não pode sair sem desafio, tá? E qual é a pergunta de hoje, ok? Presta atenção na pergunta, copia aqui no teu caderno, certo? E me manda a resposta ainda hoje, desafio vale nota, tá bom? Então, qual é a pergunta? Primeira pergunta que eu vou fazer, tá? Quais as 3 religiões, tá, praticadas por nós hoje em dia, pelos seres humanos hoje em dia, que foram influenciadas pelos povos hebreus? Disse aqui quais são as 3 religiões que nós cultuamos, que são muito importantes para nós hoje, as maiores religiões atualmente, que foram influenciadas pelos povos hebreus. Te disse, uma delas é a nossa, né? Quais são as outras 2? Me responde, não deixa de enviar o teu desafio, tá certo? Vamos agora para uma chamada para a gente poder encerrar, tá certo? Vamos lá, que a chamada é importante. Não deixa de responder pelo chat, tá certo? Mandando o desafio também já é uma forma de você marcar presença. Vou te chamar aqui e você responde no bate-papo aí embaixo, tá certo? Maria Yasmin Veveton. Maria Yasmin Veveton Iago. Iago Yasmin. Maria Yasmin, Veveton, Iago e Yasmin. Chama agora a Iara. Iara Rávila. Iara Rávila, Fabiola e João Pedro. Não deixe de responder a chamada aí no bate-papo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, com certeza você pode perguntar. Consulta teu livro, faz as atividades direitinho, porque isso vai ser importante para você, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!